A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra de edificação. O tema que eu vou falar é a respeito sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Nós vemos na palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, aquele que testifica essas coisas. Que coisas? As coisas que estão acontecendo na palavra de Deus, que são os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Mestre, nos mostra que sinais que será da tua vinda e do fim do mundo. Jesus disse, acautelai vós, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvirei rumores de guerra, fome, peste e terremoto. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Esses são os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que chama bem a atenção é que os sinais cada vez mais estão aumentando. Exemplo, sinais fortes que estão acontecendo. Jesus disse que nos últimos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas. Quantos falsos cristos já estão surgindo por aí, dizendo que é o Messias, e muitos seguidores estão seguindo a ele. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Oséias capítulo 4, 6, diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas seguindo os falsos Messias, falsos cristos, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele não vai vir aqui na terra. Para vir buscar a sua igreja, Jesus vai aparecer nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Não é aqui na terra como esses falsos cristos estão aparecendo e dizendo que é o Messias. Porque nós cremos no arrebatamento em duas fases. Primeira fase, Jesus vem para a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Na segunda fase da sua vinda, ele virá para Israel. E quando ele vem para Israel, se cumpre Apocalipse capítulo 1, 7, que todos olhos verá. Para o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52, que eu vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar dos olhos. Abrir e fechar dos olhos será rápido. Então o arrebatamento será rápido. Para Israel, todos os olhos verá. E para Israel, em Zacarias capítulo 14, 4, 5, diz que Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Então Jesus vai vir para a salvação de Israel, porque Israel, aquele que rejeitou o Messias, rejeitou o Cristo Salvador. Mas continuando com a palavra de Deus, nós mostramos que os sinais estão aí. Falso Cristo, falsos profetas. Os falsos profetas profetizando a respeito da vinda de Cristo, marcando data para a volta de Cristo. Assim como Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová que seguem o ensinamento de Charles Taze Russell, aonde ele marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1914. E essa data não se cumpriu. E ele disse que foi um erro de cálculo, marcou para 1916, 1917, 1918, 1925, e nenhuma dessas datas se cumpriu porque é uma falsa profecia do falso profeta. Porque está escrito na palavra de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 24, 36, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus como homem, ele não sabia o dia e nem a hora. Jesus como Deus, ele sabe o dia da sua vinda. Mas como homem, ele não deixou data para que ninguém soubesse. Mas os falsos profetas ainda continuam insistindo a respeito da vinda de Cristo, marcaram data para o fim do mundo no ano 2000, Mandiná, a falsa profetiza, e disse que o mundo ia se acabar no ano 2000. E não aconteceu nada. Mas continuaram profetizando no ano 2012, calendário maia, no 2013 nós tardamos,
E aí começaram a profetizar a respeito do fim do mundo e não aconteceu. Para quê? Para que as pessoas que acreditam na volta de Cristo e acreditar nessas falsas profecias e não acontece, e deixar de acreditar quando Jesus vier e eles passar despercebido. Mas continuaram marcando data para 1913, continuando para 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já tem data para 2021. Mas todas essas datas é das falsos profetas que marca data para enganar o povo. Mas eu quero continuar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: haveria falso Cristo, falso profeta, guerra e rumores de guerra. Estão surgindo as guerras que cada vez mais aumentando, os rumores de guerra, fome, peste, terremoto. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Os sinais estão aumentando cada vez mais da volta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ver 3 sinais fortes nesses últimos dias. Primeiro sinal, apostasia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3, mostra que nesses últimos tempos vai vir o anticristo e vai surgir a grande apostasia. Muitas pessoas se apostatando da fé e negando a verdadeira caminho, negando a verdadeira fé, negando a Cristo. Então, apostasia. Mas nós cremos no arrebatamento a qualquer momento, 2 Tessalonicenses capítulo 2, os 6 e o 7, tem um que o detém, o anticristo. Ele não pode se manifestar até aquele que o detém seja tirado. O Espírito Santo que detém o anticristo até que seja tirado do nosso meio. Porque o Espírito Santo vai levar a igreja no dia do arrebatamento. Aí tem pessoa que diz assim: se o Espírito Santo leva a igreja, como é que haverá salvação após a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja? Sim, mas eu quero dizer, quando Jesus ele subiu ao céu, ele disse: eu estarei à direita do Pai. Jesus está à direita do Pai, nós sabemos que Jesus está no céu. Mas Jesus disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Jesus está onde? Aqui na terra. A sua onipresença, ele está aqui na terra e também está no céu. Assim também será o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo levar a igreja será arrebatada, o Espírito Santo vai levar a igreja, mas a sua onipresença também ele estará aqui na terra. Porque na grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação, porque nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Quem são esses? De onde vieram? Estes vieram da grande tribulação. E essa aí não é a igreja. Esse aí é o povo que passaram pela grande tribulação e morreram por não negar a Cristo. E para a pessoa morrer para não negar a Cristo, só tendo o Espírito Santo na sua vida. Só que o Espírito Santo não vai atuar igual atua na igreja. Mas antes da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento, usava os profetas e depois voltava para o céu. No derramamento do Espírito Santo, ele atua na igreja. Quando ele subir e levar a igreja, ele vai continuar atuando, mas não como forma a igreja. Mas nós vemos que o Espírito Santo estará aqui. Depois, no final da grande tribulação, a Bíblia diz que Jesus vai vir para Israel, onde se cumpre a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que todos olham verá a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí vai se cumprir que ele vai vir a salvação de Israel, julgamento das nações, e aí Jesus pisará aqui na terra no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, 4 e 5, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então aí nos mostra a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo em glória. O arrebatamento será no abrir e fechar dos olhos. Para a volta de Cristo em glória para Israel, todos olham, verá. Mas muitos sinais estão acontecendo. Os outros sinais que estão acontecendo é frieza espiritual. Muitas pessoas estão se esfriando na fé, estão desistindo da cruz, desistindo de Cristo
e está abandonando a fé. É frieza espiritual. Mas Jesus está voltando. Outros sinais que estão acontecendo é o engano. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas, por falta de conhecimento, falta de ler a Bíblia, pesquisar a palavra de Deus, está sendo enganado. Mas eu quero dizer, Jesus vai voltar. Quando é que Jesus vai voltar? O dia e a hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, 36, ninguém sabe o dia e nem a hora. Quando é que Jesus vai voltar? Jesus disse, assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, o povo comia, bebia, casavam-se e davam em casamento e não perceberam, e não perceberam até que veio o dilúvio. Então, não perceberam. Então, na volta de Cristo, o povo não vai perceber quando é que Cristo vai voltar. Jesus disse assim, eu virei como ladrão. O ladrão não avisa o dia, não avisa a hora. O ladrão vem de surpresa e de repente. Mas eu quero dizer, Jesus ele vem. Te prepara que Jesus ele vem. Quem não acredita, Jesus ele vem. E quem está acreditando, Jesus ele vem. Quem não estiver preparado, Jesus ele vem. E quem está preparado para a volta de Cristo, Jesus ele vem. No dia do arrebatamento, vai ser surpresa para muitos. Mas eu quero dizer, a trombeta vai tocar. Os mortos que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar e virei outra vez. Jesus está dizendo que foi para o céu, já preparou